nós queremos que o Senhor Jesus receba os louvores, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração essa tarde, Senhor. Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos nos alegrar na Tua presença, cantar hinos de louvores ao Senhor. E é isso que nós gostaríamos de fazer aqui essa tarde, como um povo Teu, um povo que foi escolhido pelo Senhor, um povo que foi salvo pelo Senhor, render graças ao nosso Deus. Pai, esteja com nós, fale aos nossos corações, prepara os nossos corações. Senhor, nos desafie, Pai, essa tarde, nos confronte, nos encoraje, que o Teu Espírito encontre, Senhor, espaço nos nossos corações, ó Pai. Nós Te adoramos e nós Te amamos, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
prostrado outra vez, pra tu te entregar, pra tu te entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e o teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ó Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa tarde, Deus. Pedimos que o Senhor faça o Teu querer nas nossas vidas, porque nós sabemos e aceitamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos ajuda a descansar no Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que a Sua vontade é soberana em nossas vidas, Senhor. Tira a ansiedade dos nossos corações, Senhor. Nos faz confiar em Ti, Pai. Que a Tua vontade, meu Deus, sempre prevaleça em nossas vidas.
presença. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém,
ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, 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 Os irmãos podem se sentar por um instante. Eu gostaria só de ler um versículo antes da gente dar continuidade ao nosso momento de louvor e adoração. Nós vamos fazer isso com nossos dízimos e ofertas nesse momento. Mas em Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não os destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, uma grande verdade sobre os dízimos e ofertas é que nós fazemos para honrar o Senhor, nós não fazemos por obrigação, nós não pagamos dízimos e ofertas, né? Mas nós ofertamos ao Senhor com gratidão no nosso coração. Mas dízimos e ofertas também é um comprometimento que nós temos com o Senhor, com a obra dele, e é um bom teste também para o nosso coração, né? Jesus falou de dinheiro mais do que ele falou de oração, mais do que ele falou de assuntos que nós consideramos tão importantes para a nossa fé cristã, né? E uma das coisas que Jesus disse sobre o dinheiro é esse, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Então é bom para nós sempre estarmos checando aonde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, se nós estamos apegados a coisas materiais, né? E nós sabemos também que só dá porque tem sobrado não é a resposta, porque, né, Jesus também disse sobre a viúva que ela tinha dado mais do que todos os outros. Mas por quê? Porque não é se nós temos em abundância vamos dar, mas é comprometimento, é onde está a condição do nosso coração, é o entendimento da gratidão e é o comprometimento, né, de saber que nós fazemos isso porque nós estamos comprometidos com a obra do Senhor. Então, esse ato de dízimos e ofertas é para nós que já entendemos isso, né? Se você ainda não entendeu, vamos continuar orando. Se você tiver perguntas, nós vamos ficar felizes de, né, tentar esclarecer como funciona, mas não se sinta de maneira nenhuma que você é obrigado a fazer o mesmo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem provido para nós, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem, ó Pai, sido aquele que vai adiante de nós, o Senhor tem nos levado a águas frescas, o Senhor tem nos levado a pastos verdes, o Senhor, ó Pai, tem sido bom pastor, e o Senhor tem provido para nós, como ovelhas do teu rebanho. Nós te damos graças por tudo isso, e nós pedimos, ó Pai, que cada, ó Pai, investimento que for feito no teu reino, Jesus, possa produzir bons frutos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, Jesus, que o Senhor possa que o teu Espírito nos ajude a caminhar, ó Pai, em sabedoria, que os nossos corações possam estar sempre se lembrando disso, Jesus, que o nosso tesouro maior está nos céus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós vamos nos cumprimentar uns aos outros durante essa canção.
anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz Amém. O Giovana me fala amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, né, Giovana? Amém, Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio, papai. Nós te amamos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado, grupo de louvor. Peço perdão, eu não cantei com elas hoje, que eu estou um pouco rouco. Ai, não foi isso não, irmãos. Irmãos, eu vou só compartilhar alguns avisos antes da gente ouvir a palavra, né? Só relembrando que essa próxima quarta-feira, agora nós vamos ter reunião de oração às 7 horas aqui na igreja mesmo, dia 15. E também gostaria de continuar a encorajar os irmãos a nós estarmos, né, aproveitando esse mês de janeiro, esse primeiro mês do ano, para nós estarmos buscando ao Senhor com jejum e oração,
nas quartas-feiras, né? E essa próxima quarta-feira também gostaria de convidar vocês a nós estarmos jejuando. E quando, ao buscar o Senhor, ao nos aproximar dele, irmãos, que nós possamos, né, clamar a Deus por salvação de almas, por pessoas que possam receber, né, a palavra da salvação. E nessas orações eu peço que vocês orem por nós, que somos os mensageiros dessas boas novas, que o Senhor nos dê coragem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? O próprio apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né, que não sei se eles usam essa palavra em português, mas em inglês é boldness, né? Audácia, né? Eu acho que a tradução que eles usam em português é coragem, mas eu gosto dessa palavra audácia, que o Senhor nos dê essa audácia para compartilhar, essa coragem de compartilhar o Evangelho, né, com as pessoas. Também só, mais uma vez, só relembrando, nós vamos estar abertos para fazer reuniões nos lares também, se alguém tiver algum interesse. De novo, irmãos, o propósito dessas reuniões nos lares justamente é esse, são as oportunidades de nós estarmos tendo de alcançar outras vidas também. Então vamos estar orando sobre isso também, né, sobre o tempo certo, o local certo, as pessoas para nós estarmos convidando. De avisos eu acredito que são só esses. E vamos convidar as crianças para a gente estar orando por eles. Você que a Radassa pediu para orar, claro que pode. Espera as crianças virem, você pode orar. Só um pouquinho. Você pode orar. Deus, obrigada pelo nosso dia na igreja. Help us have a wonderful time. Help us have a great time learning. In Jesus' name, amen. Good job. Obrigado, Radassa. Deus abençoe vocês, que o Senhor possa se revelar para vocês durante essa aulinha, que o Senhor possa abençoar a vida da tia Lígia, que possa guardar e proteger, usar ela como um instrumento, que a palavra do Senhor que for ministrada possa gerar bons frutos no coração dessas crianças, que elas possam se lembrar, ainda que elas crescerem, tiverem anos de vida, elas possam se lembrar dessas palavras que têm sido ensinadas para elas. Nós oramos e abençoamos eles no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu peço que os irmãos continuem orando. Por vidas, por pessoas. Nós temos visto aí que esses vírus, essas gripe tem afetado muitos de nós, muitas nossas famílias. Eu peço que os irmãos continuem orando, né, que essa enfermidade possa sair do nosso meio, que nós possamos todos nos recuperar rápido, né. Peço também que os irmãos continuem orando, né, por essa questão da imigração, né, que o Senhor possa continuar concedendo favor, né, ao povo dele, aqueles com processo, aqueles que precisam de uma oportunidade para dar entrada no processo, né. Vamos estar orando também essas tragédias que têm acontecido ao redor do mundo. Lá na Califórnia nós temos vindo lá como tem sido devastador aquele fogo. Continue orando pela família da Nayara, que perdeu a mãe faz pouco tempo. Nós estivemos com algum deles ontem, né, e nós sabemos que é uma dor, mas o Senhor tem os confortado. Conversei com o pastor Gilson essa semana, ele está bem também, né, se recuperando aí da perca. Ele disse que os familiares estão bem, o Senhor tem os confortado, a mãe dele está bem, assim, ele agradece a igreja, as orações, e ele me mandou uma mensagem, eu conversei com ele na terça ou quarta, mas ele me mandou uma mensagem na sexta-feira, dizendo que logo quando a gente terminou a nossa conversa, que chegou uma mulher na casa dele, e disse para ele que ela tinha aceitado Jesus e ela queria se batizar, e não só ela, mas o pai dela e o marido do pai e a esposa do pai dela também aceitaram Jesus, queriam se batizar, e eles não tinham planos de fazer batismo, mas aí já tinha mais 2 pessoas na igreja que queriam se batizar, e hoje
eles fizeram um batismo na igreja, então mais 5 vidas, né, que foram adicionadas, né, aí no reino, né, de Deus. E eu disse para ele que nós íamos estar orando por isso também, compartilhando, é encorajador, né, a gente ouvir essas notícias. Eu vou pedir ao irmão Roberto, pode orar por esses pedidos, irmão Roberto. Continuar orando também pelos nossos irmãos que precisam, né, os familiares do Carlos e da Cris no Brasil, o Clemon. Nós temos orado por esses irmãos, né, pedindo que o Senhor os conforte. Vamos continuar orando pela vida da Nayane também, né, que está aí, né, passando por essa fase inicial da gravidez, que o Senhor possa continuar confortando ela, sustentando. A Nayara já está aí quase, há poucas semanas, aí já deve estar chegando o Benício, né, Nayara mais o Brian. Roberto, se o irmão puder orar, por favor. Senhor, repreende, Jesus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Sim. Amém, Jesus. Sim. Amém, Jesus. É verdade, Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Por favor, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Roberto. Amém. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, é bom nós estarmos reunidos mais uma vez. Eu sou sempre grato a Deus pelas oportunidades que nós temos, né? O primeiro dia da semana é um privilégio muito grande ter um local, ter pessoas com quem nos reunir, né? Como diz lá em Atos, né? Temos tudo em comum, né? A nossa fé em comum, o mesmo Deus, reconhecendo, né, que Jesus veio morrer pelos nossos pecados, que Ele é o nosso Salvador. Isso é uma bênção muito grande. E eu gostaria que nós pudéssemos, né, continuar aproveitando essa oportunidade que nós temos no início do ano ainda. Parece que não, mas apenas o segundo domingo do ano de 2025. E gostaria que continuássemos nesse primeiro mês, né, aproveitando a oportunidade de ajustar o nosso foco como igreja. Parte do que Deus tem colocado no meu coração nesse início de ano é de polir, de ajustar, de alinhar o nosso entendimento e a aplicação daquilo que nós já entendemos sobre aquilo que nós fomos chamados para fazer como cristãos, como seguidores de Jesus, como igreja, né? Semana passada nós falamos de um posicionamento que requer de nós, né, uma preparação, de alargar as nossas tendas, de estar preparado, né, de fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, de fazer melhor, de fazer com constância, né? E nós entendemos que cada um de nós fomos escolhidos com intencionalidade por Deus para estarmos aonde nós estamos hoje, né? Fazer parte do reino de Deus. E no reino de Deus, irmãos, não existe por acaso.
né? Deus é um Deus que faz tudo com a intenção correta, né? Com um propósito. Nós acreditamos e entendemos que a igreja Atos é um propósito de Deus. E nós já entendemos isso desde o princípio, que igreja não é um local, mas que a igreja somos nós. E se a igreja é um propósito de Deus, eu e você, nós somos um propósito de Deus. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Então, uma vez que nós entendemos isso, irmãos, nós precisamos de continuar, né, a amadurecer, a entender e a aplicar aquilo que nós fomos chamados para fazer. E a intenção é de deixar, né, essa ideia clara para nós, apesar de ser uma versão às vezes compacta. Eu sinto que às vezes o nosso tempo sempre é curto, né, para realmente expandir, mas aos poucos o Senhor vai nos concedendo graça e aos poucos nós vamos entender mais. Mas o Senhor nos chamou, não tenha dúvida disso. O Senhor chamou eu e você. O Senhor não chamou só apóstolos e pastores para fazer isso, mas todos nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o objetivo, né, primário das nossas vidas. Se nós não amarmos a Deus, irmãos, tudo mais na nossa vida está fora de ordem. Mas o Senhor precisa ocupar aquele lugar, né, central nas nossas vidas. E nós, além disso, outra parte essencial daquilo que nós fomos chamados para fazer, é que nós fomos chamados também para proclamar as boas novas do Evangelho. Todos nós fomos chamados para fazer isso. Essa é uma responsabilidade que foi nos dada, um privilégio que foi nos dado. Nós usamos diferentes métodos, né? O que eu estou fazendo aqui agora é um deles, mas não é o único, né? É de proclamar a mensagem do Evangelho. Mas tudo que nós fazemos como igreja, obras de caridade, de benevolência, de ajuda, missões, de ajudar o nosso, tudo que nós fazemos, nós podemos fazer muito mais, né? Escolas e muito. A igreja, ela tem, né, essa responsabilidade de estar envolvida na comunidade, de fazer coisas boas, mas tudo que nós fazemos precisa começar, né, nessa base de amar a Deus e de proclamar o Evangelho. Se nós fizermos tudo mais sem essas coisas estiver na base, nós estamos em falta, nós estamos, né, em desobediência. Não é só isso que nós fazemos, mas nós não podemos fazer mais nada a não ser amar a Deus acima de todas as coisas e proclamar o Evangelho. Então, só para nós entendermos um pouco mais sobre isso, eu vou te convidar a abrir, né, as Bíblias comigo em Mateus capítulo 28. E eu gostaria de falar um pouquinho com a igreja hoje sobre a grande comissão, né? É um termo que nós ouvimos, e eu gostaria de expandir um pouquinho mais essa ideia da grande comissão. Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 20. Convidar vocês a colocarem de pé, só por uma questão de reverência à palavra de Deus, a leitura da palavra santa de Deus. Irmão Júnior, você pode, irmão Júnior, por favor, ler para nós do verso 19 ao 20? Mateus 28, 16 ao 20? Obrigado. Os irmãos podem sentar. O irmão Roberto já orou, pediu a bênção do Senhor sobre o nosso culto, a pregação da palavra. Eu agradeço, irmão Roberto. Obrigado, Júnior. Irmãos, nós conhecemos esse texto muito bem, né? E como o irmão Júnior leu, né, logo aí no título do texto está escrito, né, a grande comissão. Seria impossível nós falarmos daquilo que nós fomos chamados para fazer como igreja, como servos de Cristo, se nós falarmos dessa grande implicação
né, que é proclamar o evangelho, como o texto diz, né, de fazer discípulos, né. E esse texto que nós acabamos de ler é o registro da última interação que Jesus teve com seus discípulos antes dele retornar aos céus, né. Jesus se encontra com eles ali no monte, né, e ele dá essa última instrução, e ali os discípulos vê ele ascendendo aos céus, né, com os anjos, e foi algo maravilhoso. E Jesus então, né, profere essas palavras para os discípulos. Esse termo, a grande comissão, irmãos, não está na Bíblia, né, esse título aqui foi simplesmente por referência, mas não existe, não foi escrito isso como a palavra inspirada de Deus, a grande comissão. Esse é um termo que foi adotado pela igreja para se referir a essa instrução final de Jesus. E só para nos ajudar a entender, eu sei que é uma palavra bem conhecida por nós, né, comissão, apesar de ter um significado amplo, mas às vezes eu gosto, né, tem palavras, nós estamos tão familiarizados com ela, que às vezes quando a gente olha o significado, nos dá uma visão de um ângulo um pouquinho diferente. Então, só para nos ajudar a entender, né, vamos olhar um pouquinho o que significa essa palavra comissão, né. E como eu disse, quando nós olhamos no dicionário, tem um significado amplo, né, pode dizer outras coisas também, mas para a aplicação nossa, eu peguei essas definições aqui e achei muito interessante. Mas comissão, por exemplo, é um conjunto de pessoas que é escolhido por uma autoridade ou uma assembleia para estudar um assunto ou projeto. Eu gostei dessa porque faz sentido, né? Um conjunto de pessoas escolhidos por uma autoridade, né? Ou seja, Jesus escolheu um conjunto de pessoas e ele era uma autoridade. Outra referência, uma incumbência ou um encargo é uma comissão, né? Um mandato, uma jurisdição delegada por um magistrado a outro. Então, ou seja, uma grande comissão é algo que foi não dado como uma sugestão, né, mas foi uma responsabilidade que Jesus passou para os discípulos. E agora, guardem essa informação vocês, mas vamos olhar o texto bíblico mais uma vez, né? Quase todo comentário bíblico que nós podemos consultar acerca desse texto, todos eles fazem a mesma referência, eles são consistentes em afirmar que no original grego as palavras vão e façam discípulos, né, ou ide, né, mas aqui na NVI diz vão e façam discípulos, ela é uma ordem direta, ela não é, né, vamos dizer assim, uma sugestão, ela não é algo indireto. Por exemplo, no texto que o irmão Júnior leu, diz, né, vão e façam discípulos, né, de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo que eu ensinei a vocês, né? O vão e fazem discípulos é uma ordem direta, enquanto que o batizar e o ensinar já usam palavras indiretas, né? O que sugere o quê? Né? Que o que foi ordenado para os discípulos é ir e fazer discípulos, né? E de que forma eles irão fazer isso? Ensinando eles sobre Jesus e batizando eles. Mas a ordem direta é essa, ou seja, por que então que nós chamamos de grande comissão? Porque foi dada uma ordem, um encargo, uma incumbência, foi dada essa responsabilidade para os discípulos de ir e fazer discípulos. Mas eu gostaria de considerar com vocês também, né, outras passagens bíblicas que relatam esse mesmo evento de Jesus retornando aos céus. Por exemplo, Marcos capítulo 16, né, do verso 14 ao 20, nós podemos olhar e o que o Marcos diz no verso 15, ele coloca as palavras um pouco diferente de Mateus. Marcos diz o seguinte: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Lucas, quando ele registra a mesma coisa em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Lucas diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, acompanhem comigo, só para a gente não ficar perdido. Mateus diz, vão e façam discípulos.
Marcos diz: vão e pregam o evangelho. E Lucas diz: sejam as minhas testemunhas. Não é que são ordens diferentes, a comissão não é diferente, mas ela está sendo apresentada para nós de perspectivas diferentes, mas elas estão intencionalmente interligadas. Por quê, irmãos? Nós não podemos fazer discípulos sem pregar o evangelho. Nós não podemos pregar o evangelho. Uma testemunha é alguém que viu ou presenciou algo, não é verdade? Nós não podemos, ser testemunhas em Samaria, em Jerusalém. Nós não podemos pregar o evangelho sem nós termos experimentado essa salvação de Jesus. Então a grande comissão, ela está apresentada para nós em toda a Bíblia, que Jesus deixou claro, que essa era aquilo que nós deveríamos fazer. Imagine que depois de tudo que Jesus passou com os discípulos e ensinou para eles, ele ainda deu essa instrução final para eles. Vão e façam discípulos. Então, irmão, só para resumir um pouquinho a ideia da grande comissão, é que Jesus escolheu dar aos seus discípulos o privilégio de poder anunciar as boas novas, e compartilhar essas boas notícias, fazer discípulos, pregar o evangelho, dar testemunho, não é um trabalho. Nós não recebemos para fazer, não é um evento, a igreja, nós gostamos de fazer isso, nós vamos fazer um evento evangelístico, nós vamos ter um dia de evangelização, ou nós vamos em tal lugar evangelizar. Mas a grande comissão não é um trabalho, a grande comissão não é um evento. A grande comissão, ela é uma ordem direta de Jesus. E não fazer, e não estar enganjado, e não praticar aquilo que nos foi dado, aquilo que nós fomos chamados para fazer, seria um ato de desobediência da nossa parte. A grande comissão precisa ser um estilo de vida que nós escolhemos, Nós escolhemos, uma vez que nós entendemos que nós fomos salvos por essas boas notícias, porque um dia alguém obedeceu à grande comissão. Então, irmãos, é um estilo de vida que reflete aquilo que nós, anunciamos. Nós vivemos aquilo que nós anunciamos. Nós anunciamos as boas novas. Nós anunciamos que Jesus veio morrer pelos nossos pecados e veio para nos salvar. É isso que o texto trata, É isso que é a grande comissão. Um pouquinho só para dar para a gente assim, uma ideia, Foi uma ordem direta, E é por isso que nós chamamos de a grande comissão. E uma forma prática que nós podemos viver em obediência a essa comissão, irmãos, é uma palavra que nós usamos com mais frequência. Às vezes nós não falamos tanto, nós estamos fazendo a grande comissão. Você não escuta ninguém falar isso, Mas nós ouvimos muito, essa palavra, esse termo evangelismo, E eu gostaria só de dizer para vocês, irmãos, que evangelismo é a grande comissão. Compartilhar as boas novas do evangelho é a grande comissão. E parte do que eu gostaria de fazer, que nós, como igreja, eu gostaria que fizesse parte do nosso DNA, é que nós fôssemos uma igreja evangelística, uma igreja como a igreja de Atos, uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, mas uma igreja que vive em obediência à palavra de Deus. E nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, mas nós também fomos chamados para pregar o evangelho. Como eu disse já, se nós fizéssemos tudo mais, mandássemos caixas de roupa para o Brasil, mandássemos dinheiro para os necessitados e ajudasse quem nós pudéssemos ajudar com as nossas mãos, e fizermos tudo isso, mas deixássemos de pregar o evangelho, nós não estaríamos em obediência ao Senhor. Eu gostaria de que, juntamente com os irmãos,
que nós orássemos e que nós entregássemos as nossas vidas pela causa de anunciar o evangelho da salvação. E essa palavra evangelho é uma palavra muito usada no Novo Testamento, que vem do grego, e ela é formada de dois prefixos. A primeira parte quer dizer boa ou alegre, e a segunda parte, notícia ou mensagem. E é daí aonde nós tiramos, né, boas notícias, ou como nós temos o costume de dizer, boas novas. É uma mensagem alegre, é uma mensagem de alegria, que traz alegria, é uma boa mensagem. Lembra quando o anjo anunciou para os pastores o nascimento de Jesus? O que o anjo disse? Trago para vocês boas novas de grande alegria, para vocês e para todo o povo. O que o anjo disse é: trago para vocês o evangelho, boas novas, boas notícias. E qual é essa boa notícia? Hoje em Belém nasceu o Salvador. Essa foi a boa notícia. A mesma boa notícia que nós, né, podemos pregar. Então, irmãos, aqui está uma definição básica do que é evangelismo. Se nós precisamos estar enganjados em cumprir a grande comissão que foi dada para nós, né, como uma ordem, aqui está uma definição de um missionário que eu achei muito apropriado, Max Stiles. Evangelismo é pregar ou ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir ou converter. Quando nós ouvimos ou lemos essa definição de primeira mão, ela nos tira um pouco do nosso lugar de conforto, porque às vezes essa palavra persuadir, né, pode nos dar uma ideia assim negativa, mas a verdade, irmãos, que Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, que uma vez que nós conhecemos o temor do Senhor, nós procuramos persuadir os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vez que nós sabemos, os nossos olhos são abertos, e nós sabemos que nós estávamos caminhando para um inferno, e nós fomos salvos dele, nós caminhamos em temor. E o que estiver ao poder das nossas mãos para persuadir outros, para eles não irem nessa direção, nós precisamos fazer. Agora, entendam, persuadir não é manipular. Persuadir parte da ideia de convencer o meu irmão a não errar. Manipular parte de uma ideia de como eu posso fazer aquilo me beneficiar. Quando nós persuadimos alguém com o evangelho, o benefício é da pessoa. O benefício é daquele que está sendo salvo, o benefício é daquele que está saindo das trevas para a luz. Agora, quando existe manipulação, é diferente. Então, não existe nada, às vezes nos constrange, mas não existe nada, irmãos, que quando o nosso coração está ardendo e nós entendemos a necessidade, que pode nos impedir ou nos deixar, né, de compartilhar o evangelho. Voltando a Mateus 28, de novo, né? Mateus diz que façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a obedecer. Ou seja, né, evangelismo é sim persuadir, é sim pregar, é sim ensinar. Muito obrigado, Rodrigo. Eu peço perdão aos irmãos pela voz. Mas evangelismo precisa ser um ato de obediência à grande comissão. O nosso objetivo é sim fazer discípulos, irmãos. E isso não acontece se nós não proclamarmos. Isso não acontece se nós não ensinarmos, se nós não pregarmos, se nós não estivermos enganjados em persuadir as pessoas. Agora, esse não pode ser o trabalho só do pastor, ou só, né, a Bíblia diz que existe, né, esse dom de evangelizar, e eu acredito que é concedido a graça para algumas pessoas que conseguem chegar em lugares, conseguem falar para muitos, mas todos nós precisamos estar enganjados. Gostaria de abordar mais um aspecto
dessa grande comissão. E esse próximo ponto que eu gostaria de observar é o que não é evangelismo. O que não é evangelismo, porque às vezes se nós tivermos uma definição deficiente do que é evangelismo, nós podemos estar às vezes acomodados ou não enganjados na grande comissão por causa dessa definição. E eu acredito que o que mais atrapalha o povo de Deus a evangelizar não é porque eles não acreditam na importância, mas é porque talvez nós temos um entendimento limitado ou talvez até distorcido do que realmente é o evangelismo. Então, evangelismo não é, a primeira coisa, evangelismo não é servir. Evangelismo não é servir. E nós podemos entregar o nosso corpo até o último suspiro de vida que tiver nele, servindo, ajudando, fazendo caridade. Mas evangelismo só acontece quando nós explicamos a mensagem de salvação. Lembram do que é o evangelho? É uma mensagem. Se essa mensagem não for entendida, ela não tem como ela ser boa. Nós gostamos, Janos, eu vou entrar em trouble agora. Nós gostamos muito dessa frase, muito bem conhecida, né? Pregue o evangelho, se necessário use palavras. E é uma frase bonita e eu acredito que ela tem peso, mas nós não podemos tirar essa frase de contexto. Eu acredito que a ideia da frase é que aquilo que nós fazemos precisa coincidir com aquilo que nós pregamos, mas nós não podemos deixar de anunciar com a nossa boca a mensagem da salvação. Então, se temos que fazer boas obras, claro que nós temos que fazer boas obras. E às vezes a única maneira de você ter a oportunidade de pregar, de dar um bom testemunho, ou de fazer um desfile, é com servir, é fazendo algo, é preparando o terreno. Não estou falando que isso não faz parte, mas se nós só fizermos isso sem o anunciar do evangelho, nós não estamos cumprindo a grande comissão. A grande comissão precisa sair dos nossos lábios. Não é o papel só do pastor, não é o papel só do evangelista. Somos todos nós que somos discípulos de Jesus. Eu li uma história uma vez de alguns prisioneiros da Segunda Guerra Mundial que estavam presos, né, pelo inimigo. Eram prisioneiros de guerra e de alguma maneira eles conseguiram um rádio dentro daquele acampamento e eles eram todos malnutridos e maltratados, eram prisioneiros de guerra, mas de repente os guardas que estavam do lado de fora percebeu que existia uma alegria abundante entre os prisioneiros do lado de dentro e eles não entendiam o porquê, mas o motivo da alegria é porque através daquele rádio que eles tinham conseguido, eles foram informados que os Estados Unidos tinham vencido a guerra, passado pelas barreiras, estavam poucas milhas do acampamento deles. Os que estavam lá de fora não entendiam porque eles não ouviram as boas notícias. A boa notícia alegrou os prisioneiros porque eles ouviram as boas notícias. Irmãos, não tem como fazer discípulos. Lembra a grande comissão? Vão e façam discípulos. Se nós não ensinarmos o evangelho. Agora, o que é o evangelho? Nós vamos falar um pouquinho semana que vem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos estar bem equipados. O que você entende como o evangelho é o que você vai passar. Se você só entende que Deus é amor
e que um dia você estava indo nessa direção e hoje você vai aqui porque você creu que Deus é amor, pregue que Deus é amor. Esse é o evangelho que você conhece. Pregue o evangelho que você conhece. Agora, se você crê que você ainda não, eu preciso conhecer mais, conheça mais. Nós todos precisamos conhecer mais, mas nós precisamos falar desse amor que um dia nos constrangiu, desse amor que um dia me fez deixar de ser um egoísta e de abrir mão e de amar o meu próximo como a mim mesmo. Não tem como, irmãos, nós darmos testemunho. A Milena aqui, she wants to be a lawyer, right, Milena? Milena quer ser uma advogada quando ela, né, ir para a faculdade. E às vezes nós vimos aí, as pessoas são chamadas na corte para ser testemunhas, às vezes de algum crime ou de algo que aconteceu. Milena, how these people do, like if they don't speak? Lucas fala, né, sejam minhas testemunhas. Como nós podemos ser testemunhas de Cristo se nós não falarmos? Uma testemunha não vai na corte e ela fica ali só porque ela estava na cena do crime, só porque ela presenciou. Ela precisa falar o que ela viu, ela precisa falar o que ela experimentou, ela precisa falar o que aconteceu. É isso que Cristo nos chamou para fazer, para sermos testemunhas. Nós precisamos nos comunicar. Eu amo esse texto, eu amo essas palavras de João no primeiro capítulo, né? Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Pensem comigo, irmãos. Deus não limitou a revelação de quem Ele era só por obras. Deus criou tudo que nós vemos. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas Deus não limitou a sua revelação somente por aquilo que Ele fez. O que Ele nos enviou? A palavra. João diz, o verbo se tornou carne. Por quê? Porque Jesus Cristo é a revelação exata de quem Deus é. Ou seja, a palavra não, é a forma mais clara de nós expressarmos quem Cristo é e o que Ele fez por nós é através da palavra falada. Então, evangelismo não é só servir, é acompanhado de servir, mas evangelismo ele precisa ser falado, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado. Outra coisa que evangelismo não é, irmãos, é que evangelismo não é conversão. Nós evangelizamos e nós pregamos e nós anunciamos com o objetivo de converter, com o objetivo de persuadir alguém a fazer Jesus o seu Salvador. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre esses resultados são vistos com a abundância que nós desejamos. Sem a pregação eles não vão acontecer, a verdade é essa. Mas existe uma possibilidade muito grande das pessoas rejeitarem aquilo que nós vamos falar. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 10, quando ele envia os seus discípulos para anunciar as boas novas do reino de Deus, olha o que Jesus disse para os discípulos, ó, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa, daquela cidade, e sacudam a poeira dos pés. Ou seja, Jesus enviou os discípulos para anunciar, mas já deixou para eles assim, de antemão, bem claro, né, que haveria rejeição, né? Vai haver rejeição. Mas nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos, né, não vai haver. Sempre que nós falarmos, nós precisamos de lembrar, né, que o ato de regenerar um coração é do Espírito de Deus. Foi nos dado o que lembram? Fazer discípulo foi uma ordem. O batizar e o ensinar é indireto. A nossa ordem é anunciar as boas novas. É pregar o evangelho. Essa foi a ordem, a incumbência que foi nos dada. Essa é a comissão. O converter o coração é o Espírito que faz. Então, irmãos, o evangelismo não é servir, o evangelismo não é conversão em si. É o objetivo do evangelismo, é esse. Mas
Se de repente demorar, né, nós escutamos, ouvimos, lemos histórias de missionários que, né, vão e passam anos tentando, perdem a vida tentando evangelizar, e eles às vezes não têm resultados imediatos, né? Quem já leu o livro ou já ouviu a história dos missionários lá no Peru? Liz já deve ter lido, né? Through the Gates of Splendor, lá, como que é o nome? Jim Elliot e Nick Diaz, missionários americanos nos anos 70, foram para o Peru evangelizar os índios lá. E tinha uma tribo que era assim, brutal. Ninguém nunca tinha tido contato com eles. E o que esses 5 missionários decidiram fazer, que Deus colocou no coração deles, de evangelizar essa tribo. E o que eles faziam de novo, olha o servir como que funciona, para alcançar as pessoas até o momento de anunciar, mas o intuito é anunciar. Eles tinham um avião, eles davam presentes, né, vasilhas, mas um dia que eles falaram, não, nós vamos fazer contato, e eles fizeram, aposaram o avião, os índios mataram todos os 5. Mataram todos os 5. Todos os 5 ouviram que eles deveriam ir. Evangelismo não é conversão. Todos os 5 foram confirmados dele, de outras pessoas, que essa devia ser. Eles foram. Todos os 5 morreram, nenhum daqueles índios, ouviram uma palavra. Mas o que aconteceu? A mulher do Jim Elliot escreveu o livro que narra a história. E o que acontece é que anos depois, não só essa tribo foi alcançada por causa dos esforços desses 5 homens, mas essa própria mulher voltou e ela evangelizou os próprios índios que mataram o marido dela. Mas eles não viram uma conversão. Mas eles fizeram a parte deles, irmãos. Então, só para dar a gente uma ideia de que o evangelismo, ele é, né, o converter, ele pertence ao Espírito de Deus. Irmãos, e de novo, sabendo que essa é só uma introdução, assim, só para scratch the surface, né? Mas nós vamos, de acordo com que nós caminharmos, nós vamos amadurecendo a ideia. Muito mais poderia ser dito, expandido de várias direções, mas o nosso tempo nos limita. Mas eu gostaria de concluir com as seguintes afirmações, irmãos. Nós não podemos viver em desobediência àquilo que é propósito de Deus para nós, para mim e para você. Você foi escolhido por Deus, a grande comissão é minha e é sua. E quando Jesus chamou Pedro, André, João, Jesus disse para eles assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o mais interessante do pescador, irmão, você sabe o que é? Que você pode discernir que peixe que tem em cada lago, em cada região. Você pode estudar e descobrir qual isca e qual método usar. E você precisa fazer, se você quer fazer com eficiência. Mas o fisgar o peixe, o pegar o peixe, está totalmente fora do controle da mão do pescador. Não tem nada que pode fazer ele falar, não é agora que vai pegar. E assim precisa ser com nós também. Nós precisamos de fazer a nossa parte, mas a hora certa de um coração ser convertido está nas mãos de Deus. Então nós precisamos de continuar, nós precisamos ser esse pescador diligente, nós precisamos ser esse pescador que usa a isca certa, vai no lugar certo, está sempre preparado. Nós precisamos estar ativo, fazendo discípulos, pregando o evangelho, sendo testemunhas de Jesus, né? Quero afirmar também que evangelismo é comunicar as boas novas com outros, e às vezes as oportunidades, irmãos, vão exigir, né, que nós façamos de imediato. Às vezes as oportunidades vão exigir, nós não temos uma segunda chance.
né? O Espírito Santo de Deus vai nos guiar e nós precisamos fazer de imediato. As oportunidades vão ser essas. E às vezes nós vamos precisar ganhar as confianças das pessoas, né? Não estou dizendo que nós temos que, como diz, ser imprudentes, mas nós devemos praticar. Digamos que a comida favorita, né, de todo ser humano seja frango com quiabo. Mas se a comida favorita do Júnior for frango, não, Júnior não, vou falar o Glauber. O Glauber é mais certo que essa analogia vai se funcionar melhor com o Glauber. A comida favorita do Glauber seja frango com quiabo, mas se eu chegar pro Glauber e oferecer pro Glauber um frango com quiabo mal preparado, o frango não está cozido, ou a comida está fria, aquilo que é saboroso, aquilo que vai encher os olhos, que vai atrair ele, vai afastar ele, ele não vai querer, ele não vai se beneficiar, porque servir eu não tive cuidado, eu não preparei o alimento bem, entende? Então, vão existir situações que nós precisamos de tempo para cozinhar esse alimento de uma maneira saborosa. Vão existir situações como os missionários aqui, que eles eles rodearam por meses essa tribo, estudando. Vão existir situações também, irmãos, que nós precisamos de estar com a bala na agulha. Porque nós não sabemos se o amanhã é garantido para ninguém. E nós não queremos ser, né, aquele... Lembra lá do livro do Antigo Testamento, Ezequiel, né? Que Deus fala para ele, ó, eu faço de você um atalaia, ou seja, né, um vigia, aquele que anuncia. E se eu falar para você anuncie, você não anunciar e alguém morrer, o sangue está nas suas mãos. Nós não podemos ser esse atalaia, esse vigia que sabe que o perigo está vindo e não anuncia. Vão existir momentos que nós temos que anunciar, mas nós temos que estar ativamente, né, intencionalmente enganjado. Tudo que nós fizermos, a forma com que nós vivemos as nossas vidas. Afirmar também que o Evangelho de Jesus, né, precisa ser anunciado com intenção. E vamos anunciar o Evangelho de Jesus, vai tirar todos nós da nossa zona de conforto, incluindo eu. Eu gosto muito de um livro sobre evangelismo que fala sobre a maneira que um dos meus heróis assim do evangelismo é by the way, Carlos, eu gosto também da comida que eles servem aqui no dia de St. Patrick's Day. St. Patrick, não sei como diz em português, mas ele é o padroeiro da Irlanda. E diz que o método dele era esse, ele vinha com seu grupo e eles acampavam perto de uma cidade, e ali ele servia as pessoas e ele desenvolvia relacionamento com os líderes daquelas tribos, ele ganhava a confiança deles e então ele anunciava o Evangelho. Eu amo essa estratégia, eu creio que isso funciona, mas o que acontece às vezes é que se nós não entendermos que o evangelismo precisa ter o anunciar, às vezes nós corremos o risco de ficar só no fazer a amizade. E às vezes é fácil, irmãos. É bom às vezes eu estou falando de mim mesmo, né? Você gosta de pessoas, você faz pontes, mas o evangelho precisa ser anunciado. E eu estou, né, começar de mim, me policiando. Eu não quero mais perder oportunidades e eu não quero mais deixar de anunciar o Evangelho, seja de imediato, seja com o tempo, mas o meu objetivo eu quero que seja esse. Eu vou encerrar com esse texto de Paulo em Atos capítulo 20, uma forma de encorajamento para nós. Atos 20, os irmãos anotem essa referência, leiam quando os irmãos tiverem um minuto. Atos 20 do 17 ao 24, tem algumas partes aqui que realmente eu acredito que é uma palavra que é bem assim direta para mim e para você. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo e estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província
da Ásia. Serviu ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei, olha essa parte, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente e de casa em casa. Olha só, irmãos, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como gregos que se arrependam diante de Deus e creiam ao nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. A última parte. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Senhor, eu oro que seja esse o sentimento e a inclinação dos nossos corações ao nós sairmos daqui hoje. Que nós venhamos, ó Pai, entender que nem mesmo a nossa vida, Senhor, é mais valiosa, porque nós, Senhor, a nossa vida já está nas Tuas mãos, do que esse ministério, essa comissão que o Senhor confiou a nós. Que o Senhor nos ajude a terminar essa corrida de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Pai, como Paulo mesmo diz lá em Efésios capítulo 6, que o Senhor nos dê, ó Pai, coragem para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, não importa se são gregos ou judeus, não importa se publicamente, de casa em casa, na escola, no trabalho, nos conceda da Tua graça. Faça de nós uma igreja evangelística, uma igreja, Pai, que cumpre a grande comissão. Pai, usa cada um de nós, abre a nossa mente. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento.